bem, estamos iniciando aí. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, está gravando, tá. Nosso curso de Eletromagnetismo 2, né? Versão 2018. Vocês já foram informados no grupo do Facebook. Está todo mundo no grupo aí? Tá, né? Tá. Você está certo. Ok. Já tem tudo marcado, né? Os exames, as oficinas, né? Então a homepage está naquele endereço que eu dei para vocês, tá certo? Vou só escrever aqui para lembrar, né? ufpe.br/fontana/S204, né? E esse curso é o término do eletromagnetismo básico, a parte dinâmica, que a gente já começou mais ou menos no capítulo 6, né, na última unidade do curso de eletromagnetismo 1, em que a gente chegou nas equações de Maxwell para campos variantes no tempo, né? E a partir de agora a gente vai, certo, continuar, né, com os temas que estão aqui mostrados, né? Acho que dá para ver bem aí, dá, né? A partir de hoje começamos com esse tópico, ondas eletromagnéticas, né? A partir daí, a interação de ondas com superfícies planares, reflexão e refração, coisas que a gente pode ver no dia a dia, tá certo? Refração é uma coisa que se vê com luz, né, facilmente, reflexão também, mas é uma coisa inerente a ondas eletromagnéticas, né, em qualquer espectro de frequência. Vou falar sobre linha de transmissão, né? Guia de onda, radiação em antenas, e a última parte trata de ressoadores eletromagnéticos, né? Então, com isso, a gente tem mais ou menos o que é o eletromagnetismo em geral, e a partir depois disso são aplicações em várias áreas, né? A gente vai mostrar algumas aqui, certo? Antenas, né? O princípio de funcionamento de antenas, estruturas guiantes, né? Como é que funcionam, como é que se faz casamento de impedância usando conceitos de cartas de Smith, etc., né? Como é que funciona o forno de micro-ondas, né? Tem aí ressoadores eletromagnéticos que são... o forno é um exemplo, né, de um ressoador, mas ressoadores são usados em várias coisas para fazer geradores, né, de micro-ondas. Ressoadores ópticos são usados para fazer lasers, certo? Então, tem uma vasta gama de aplicações na área de engenharia, né? Usando as 4 equações de Maxwell, na verdade, né? Mas relações constitutivas, tá certo? A metodologia, como foi feito no semestre anterior, a gente vai grupos de 3 aulas, uma oficina e um exame. 3 aulas, uma oficina e um exame, certo? Nosso cronograma está nesse link, tá certo? A gente tem mais ou menos, cada aula mais ou menos que vai falar, né? Tem as oficinas, né? Os exames. Nós temos o Lucas novamente como nosso monitor, certo? É um monitor internacional, que ele não está no Brasil, parece que está no Canadá, né? Então, está no Canadá, né? Eu acho. Tá. Lá no frio, na neve. Bom, como sempre, nosso canal de eletromagnetismo está lá no YouTube, né? Que vocês conhecem já, o mesmo canal de Eletromag 1, que é o grupo do Facebook, certo? O grupo, né, da gente. Isso aqui são minhas coordenadas, tanto no Skype, Twitter, Facebook, e-mail, tá certo? Minha agenda também, para saber se eu estou disponível. Bom, os exames, né? Só para a gente dar uma olhadinha aqui, tá certo? Bom, a bibliografia, né? Nós temos nosso texto, certo? E eu acho que talvez saia um livro em final de 2018, 2019, finalmente. Mas isso aqui é a continuação, tá certo? Nós já fizemos isso aqui no curso de Eletromag 1, né? Então temos mais esses 7, 8, 9 e 10, né? Ondas, reflexão. Demorando muito, né? É local, pô. Ah, não, ela está indo lá, por isso que ele está demorando, né?
Aqui é a linha de transmissão que não está aparecendo, guia de onda, e tem esse capítulo de radiações. Tem um 12º capítulo que não está disponível online, né? Eu disponibilizo quando chegar perto, via grupo, certo? Restrito. Eu não quero publicar ele publicamente por causa do livro que está sendo feito, né? Então, esse capítulo 12 fica só entre os alunos, por enquanto, certo? Bom, deixa eu lá isso aqui. Deixa eu ver, essa rede aqui está muito ruim, deixa eu ver se tem uma melhor, não. Então, deixa essa mesmo. Bom, bibliografia, né? O texto, tá certo? E a matéria suplementar, que vocês conhecem, o livro do Sadico, né? Tem livros mais aprofundados, que tem muita coisa, como Ramo, né? E também a referência da parte 1 do livro, né? A parte 1 do livro de eletromagnetismo, certo? Além disso, nós temos aplicativos interessantes para engenharia elétrica. Vocês, de vez em quando, dêem uma olhada nesses aplicativos. Tem o Smart Smith, que a gente vai usar para fazer cálculo de linha de transmissão, o curso, tá certo? Quem desenvolveu. Tem outros, tá certo, que são para processamento. Eu sempre coloco o link aqui, porque se quiser dar uma olhada para ver como é que funciona, tá certo? Pode vir dar uma olhadinha aqui, tá certo? E informações de parâmetros materiais, de vários materiais, vidro, metais, etc., condutividade, tá certo? Índice de refração, permissividade, etc., né? Tem tutoriais, alguns vídeos disponíveis em outro canal, tá certo também. E aqui está o cronograma de avaliações, primeira já no dia 14, né? Certo? Nós temos essa aula, mais uma, semana que vem, a oficina, e já daqui a 2 quartas, né? Mais ou menos, vai ser o primeiro exame, certo? Então, vamos já começar a estudar, né? Gabaritos anteriores, como tem nas outras, as oficinas eu vou colocar aqui, né? Tá certo? Muito bem. Então, começamos aí nosso estudo de eletromagnetismo com esse tema de ondas eletromagnéticas, ou seja, cada tema desse é um capítulo de do livro, né? Então, o que vai falar basicamente, vai mexer com as equações de Maxwell, falar sobre onda plana uniforme, equações de Maxwell para campos harmônicos, onda plana no regime harmônico. Vamos ver como é que os materiais respondem, né, para ondas eletromagnéticas de uma dada frequência, tanto de elétricos como condutores. Vamos falar sobre fluxo de potência, que é o teorema de Poynting, certo? Atenuação de dispersão, né? Então, esses são os temas associados à onda eletromagnética, né? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Então, o que a gente está interessado no momento, tá certo? É nessa situação em que uma perturbação, qualquer perturbação de carga envolvendo carga, aceleração de carga, né? Oscilação de carga, tá certo? Colisão de carga com anteparo, tá certo? Tudo isso produz onda eletromagnética, né? E a gente está interessado nesse capítulo especificamente que alguma flutuação de carga em algum lugar produziu essa perturbação eletromagnética e está investigando essa perturbação longe da flutuação, certo? A gente não está na região de carga, está fora. Nessa região aqui não tem corrente, não tem carga. A carga está longe. Você tem uma antena da TVU lá na cidade que produz as cargas, corrente elétrica oscilou no fio, né? Daí começa a emitir onda eletromagnética. Então, o fio está lá longe, né? A gente aqui, se a gente for calcular os campos, a densidade de carga aqui é zero, não tem carga que está lá longe, né? E a densidade de corrente é zero, certo? Então, as situações que a gente encontra, né? Ou seja, a onda eletromagnética é produzida toda vez que você tem flutuação de carga, certo? Flutuação de carga por exemplo, uma carga se movendo com velocidade constante, não é flutuação de carga. Se vocês lembrarem do capítulo 4, não, um conjunto de partículas com velocidade constante produz uma corrente constante. Isso não é flutuação de carga. Está no estado uniforme, né? Agora, se a carga começa a oscilar, certo? Né? Se você varia a frequência da tensão, né? Daí o circuito se a frequência começa a ficar muito alta, isso aí começa a emitir radiação, certo? Então, isso é flutuação de carga. Você começa a acelerar a carga de uma forma controlada, certo? Né?
Se você está hoje não, né? Porque tudo agora são essas telas de cristal líquido, né? Mas as televisões, os tubos, né? Você tem um elétron que colide com o anteparo, né? E nessa colisão tem uma desaceleração abrupta, certo? Emissão de raio-x, né? Quando o elétron cruza uma folha de ouro, ele tá, de repente ele desacelera. Quando desacelerou, emite raio-x. Tá? Quando você faz um elétron circular, andar numa órbita circular, tem a velocidade, né? Mas tem uma aceleração, né? Centrípeta, certo? Então, existe radiação emitida na tangente, tá certo? Sempre tem radiação emitida, porque tem uma aceleração sendo produzida. Toda vez que você tem partículas aceleradas, você tem aceleração. Né? Mas, no momento, a gente não está interessado em estudar o fenômeno dos campos na região de carga, está longe delas. Né? A gente vai estudar isso lá no capítulo 11. Né? Quando se tratar de radiação em antena, a gente vai ter que tratar disso. Então, o nosso interesse agora é que a flutuação de carga existe, produzir uma perturbação que se propaga no espaço, a gente vai ver como, certo? Estamos longe, então a gente quer saber como é que são os campos nessa região, na ausência de fontes, tá certo? Bom, então, só lembrando as equações de Maxwell em geral, né? Vamos escrever aqui, tá certo? A essa altura do campeonato, você deve saber de cor já, né? Então, lembrando que nossos símbolos de campos variantes no tempo são símbolos todos com aquela letra redonda, tá certo? Para indicar que é campo variante no tempo. Então, a primeira equação, né? Rotacional de E igual a... Vamos lá. Menos... densidade de fluxo magnético. É a lei de Faraday e forma diferencial, né? O segundo vetor que tem é o vetor D, divergente de D, igual a densidade de cargas livres, né? E você tem agora rotacional de H igual a densidade de corrente livre mais taxa de variação do tempo do vetor de deslocamento elétrico, vetor de densidade de fluxo, e finalmente o B tem divergência nula, porque não tem carga magnética, né? Então, na nossa região de interesse, certo? Na região de interesse, como eu falei para vocês, quer saber como é que se relacionam esses campos, né? O que nós temos especificamente? Estamos no vácuo, certo? Na região de interesse. Ou seja, D vale permissividade do vácuo vezes E. E B vale a permeabilidade do vácuo vezes H. Né? Epsilon 0 é 8,85 quadras 10 a menos 12 Farad por metro. Misera 4,10 a menos 7 Henry por metro. Certo? O que mais? Isso é uma coisa que a gente vai botar nas equações de Maxwell. O que mais? Rho igual a zero, porque não tem carga na região de interesse. É nessa região aqui, ó. A carga está fora, certo? E não tem corrente, a gente está no vácuo, não existe nada, né? Só campo, tá certo? Com isso, como é que ficam nossas equações, né? Aqui fica menos μ0 dH dt. Aqui fica divergente de E, né? Porque epsilon 0 sai igual a zero. Porque ρ igual a zero. Né? Aqui J igual a zero. E D é epsilon 0 E. Então isso aqui vai dar epsilon 0 dE dt. E aqui dá a divergente de H, que é μ0, né? B μ0 H, dá zero. Então as equações de Maxwell ficam agora simples, porque fica equação em duas grandezas apenas, certo? E e H. Equações acopladas diferenciais, né? Pode ser complicado, né? Então, se a gente for ver o que acontece, né? Ficam com essas equações aí, certo? Deixa eu usar o meu marcador aqui também, tá certo? Deixa
Posso tirar isso aqui, né? Então, temos essas equações, especificamente na região em que não tem carga e não tem corrente, e as equações só são 4 equações em 2. 4 equações não, aqui existem 3 aqui equações. Aqui tem 1, 4, 5, mais 3, 8. Tem 8 equações aqui, certo? Nas componentes, né? Certo? Então, essas equações são equações homogêneas, certo? Por quê? Porque o que alimenta a equação é a não homogeneidade. A não homogeneidade é ρ e J. Quando a não homogeneidade é zero, então as equações são homogêneas, e equações homogêneas sempre tem solução geral, né? Para cada geometria, certo? Em princípio, né? Então, essas equações podem ser transformadas em equações só numa das variáveis, ou em E, ou em H, certo? A ideia aqui é você relacionar, por exemplo, essa equação aqui tem rotacional de H, né? Então, se você calcular o rotacional disso aqui tudinho, certo? Vai ter o rotacional de H aparecendo no segundo membro. E o rotacional de H no segundo membro traz de volta o campo elétrico, certo? Então, se eu aplicar o rotacional de novo na primeira equação, nessa 7.3, você fica assim, ó, rotacional do rotacional de E é igual a menos μ0, pode intercambiar a derivada no tempo com a derivada espacial, que é o rotacional. Né? E isso aqui você pega, né, vou passar essa parte aqui, mas o rotacional de H está aqui, ó. ε0 de dt, e se você joga aqui, isso aqui vai dar, só para a gente ver o que dá aqui, né? Só olhar para cá, vai dar menos μ0, ε0, derivada segunda do E. E aqui tem um menos, né? Um menos na frente, certo? Antes de a gente expandir isso aqui, só vamos observar, certo? Que esse parâmetro que aparece é um parâmetro que tem dimensão ele tem um significado importante, né? Que ele tem esse valor, né? C ao quadrado é 1 sobre μ0 ε0, e na realidade isso aqui vale eu posso redefinir, né, essa constante C, e C na realidade seria 1 sobre raiz, né, de μ0 ε0. Se a gente calcular as coisas, tá certo? Vamos ver mais ou menos, né? Observem que 9, vou botar aqui umas coisas, uns cálculozinhos de padeiro aqui, certo? 9 vezes 10 a nona, certo? Unidade SI, é 1 sobre 4π ε0, certo? Ok? Ou seja, ε0 pode ser escrito como 10 a menos 9, farad por metro, né, sobre 36π, né? Certo? Isso é aquela constante de cada lei de Coulomb, né? 9 vezes 10 a nona, que a gente já conhece lá do cursinho, tá certo? Lá do segundo, terceiro ano, né? Terceiro ano, eu acho. Então, ε0 é 10 a menos 9, 10 a menos 9 sobre 36π. O μ0, por sua vez, vale 4π vezes 10 a menos 7. Tudo unidade SI, né? Então, vamos lá. Então, μ0 ε0 vale quanto, né? 4π com π cancela, 4.36 dá 1 nono, tá certo? 10 a menos 9 vezes 10 a menos 7, que dá 10 a menos 16. Eu estou na frente aí, Nem sabe, eu estou na frente, estou na sua frente. Por que você não senta mais para cá? Não pode sentar mais um pouquinho, tá? Então, 1 sobre μ0 ε0 vai dar 9 vezes 10 a 16, tá certo? Tem alguma coisa errada aqui. 9, 7, 16. 1 nono, né? Tá certo. Então, isso aqui vai dar 1 sobre μ0 ε0 raiz, tá assim direto, 3 vezes 10 oitavos. Se você for ver a unidade, vai dar metros por segundo, que é a velocidade da luz no vácuo, né?
Ou seja, a equação que aparece na equação de Maxwell, tá certo? Ou seja, nessa manipulação, aparece aí, deixa eu botar aqui em cima, talvez. Apareceu, o que a gente fez foi obter o rotacional do rotacional de H, né? Essa aqui. A gente obteve o rotacional do rotacional de H e aparece o miséria. Você deu isso aqui, rotacional do rotacional de H, deu menos, né? Miséria epsilon zero, que dá 1 sobre C2, D2E, DT2. Né? Tá certo? Não tá certo. É de E, aliás, não é de H, não, é de E. Rotacional de E. Na realidade, a gente quis botar em função de E, né? Depois foi feito, né? E aqui tem uma identidade vetorial que a gente simplesmente vai utilizar, que é isso aqui dá o gradiente, isso é um vetor, tá? Rotacional aplicado a um vetor, tá certo? Dá um outro vetor, né? Vai dar esse vetor aqui, é o gradiente de um escalar, que é divergente de E, menos o laplaciano de um vetor, né? A gente vai ver como é que calcula já, certo? Isso aqui é escalar, isso aqui dá um vetor, tá certo? Vetor, vetor, né? Isso aqui é uma função escalar, gradiente de uma função dá um vetor, né? Então, esse aqui dá isso, só que o divergente de E vale divergente de D, que vale 0. Né? Então, fica menos laplaciano de E igual a menos isso, e chegamos numa equação da forma laplaciano de E, menos 1 sobre C2, D2E, DT2, igual a 0, equação diferencial importante, homogênea, não tem nada do lado direito, certo? Equação diferencial na incógnita, né, que não tem nada do lado direito. Então, vai ter solução geral, tá certo? Se você manipulasse o rotacional do rotacional de H, ia obter também uma outra equação diferencial idêntica a essa, laplaciano de H, menos 1 sobre C2, D2H, DT2, igual a 0, certo? Essa equação, né? Se eu for analisar essas equações são facilmente analisadas se eu decompor E ou H em cartesianas, certo? Por exemplo, né? Se E for decomposto em cartesianas, né? Se você for calcular o laplaciano de E, né? Que vai ser a x, né? É x, a y é y, a z é z. Se eu calcular o laplaciano dessa quantidade em que os versores aí são unitários e constantes, não variam com as coordenadas, né? Então fica simples, né? Isso aqui vai dar laplaciano do escalar que a gente conhece, lá no capítulo 3, né? Equação Laplace, né? Laplaciano, etc. A gente sabe mais ou menos como é que é o laplaciano de escalar, né? A gente já examinou, certo? Então, se a gente fizer isso, a gente vai obter uma equação, a equação vetorial se transforma em algo assim, né? Soma de I igual a x até z, igual a 0, 0, 0. São 3 equações, tá certo? Né? Se você iguala, isso aqui é 0 a x mais 0 a y mais 0 a z, né? Isso aqui é isso aqui vezes a x, que eu esqueci de colocar, tá certo? A x não, aí. Aí, né?
AX vezes isso aqui, onde isso aqui é x, a y onde é y, é igual a zero. 3 equações homogêneas escalares tradicionais, simples, certo? Então, isso acontece tanto para E quanto para H. Mesma coisa para H, certo? Se eu decomponho em cartesianas, né? Então, eu tenho 6 equações idênticas, todas da mesma forma geral. Qual é a forma geral dessa equação? Se você faz ou EI ou HI, chama isso de uma função de psi qualquer, escalar, então a equação que a gente obtém para cada componente dos campos é Laplaciano de psi menos 1 sobre C2 D2 psi dt2 igual a zero. Tá? Então, cada componente de campo elétrico ou magnético satisfaz uma equação que é chamada a equação da onda homogênea. Por que onda? Porque a gente vai interpretar a solução e mostrar que, na realidade, a solução disso é uma onda que se propaga no espaço com velocidade igual a c. Tá? Vou mostrar isso agora. Né? Ok? Então, essa é a ideia. Né? Vamos fazer... É claro que eu podia falar, vou fazer cilíndrica. Não, vou fazer cilíndrica é muito mais complicado. Né? Vou fazer em cartesianas, que é mais fácil. Os vetores não variam. Né? Então, a gente vai analisar. Porque em qualquer sistema de coordenadas, a solução é sempre um tipo de onda. Né? Se for cilíndrica, vai ter onda cilíndrica. Né? Se for esférica, vai ter onda esférica. Certo? Frente de onda é esfera. Se for em sistema cartesiano, vai ser ondas planas. Que a gente vai mostrar agora. Certo? Então, eu vou falar sobre isso, né? A solução da equação da onda, né? Que é a equação que está olhando agora, em cartesianas. A gente não vai obter uma forma específica da solução, tá? Mas vai mostrar como é que ela é, mais ou menos. Como é que ela se comporta. Bom, então, vamos chamar essa solução psi, né? Ela depende de quem? De 4 variáveis. Uma função f, em que o argumento de f é um parâmetro w, que é uma função dessas 4 variáveis, chamada w, igual a w de x, y, z, t. E o que ele vai mostrar é qual é a forma de w, tá certo? Qual é o tipo de dependência de W com as coordenadas, ou seja, de que forma estão conectados os argumentos da função psi, né? Eles se conectam de uma forma muito específica para satisfazer essa equação, tá certo? Então é isso que a gente quer saber, né? Bom, então em cartesiano, lembrando, Laplaciano é d2 dx2, né? Mais d2 dy2 mais d2 dz2, certo? E, por exemplo, a derivada em relação a x, né, que aparece, a derivada segunda, e tem a derivada segunda em relação ao tempo também, né? Isso tudo se aplica a psi. Né? Então, a derivada de psi em relação a x, por exemplo, né? Então, veja, psi é f de alguma coisa, né? Então, isso pode ser feito com regra da cadeia, né? É df dw dw dx, certo? Né? F de w que dá a função de x, y, z, t. Né? Então, em relação a x, dá isso aqui. Né? Derivada segunda, né? Vamos chamar isso aqui uma nova função, tá certo? Vou chamar de g. Tá? Derivada segunda daria o quê? d2 psi dx2 vai ser ddw de tudo isso, tá certo? Deve ser dx, né? Vezes g, né? Então vai ser ddx dx d2 psi dx2 vai ser ddx, tá certo? De d psi dx que está aqui em cima, né? Que é g df. Observe que essa derivada é total, né? Porque f só depende do argumento, que é w, né? Isso aqui vai dar dg dx, né?
vezes df dw, não é isso? Derivada desse vezes esse, mais g, derivada em relação ao x disso aqui, que é d dw disso, dw dx. Né? dw disso, que é da d2f, dw2, dw dx, né? Então, observe, vamos agora. Bom, g aqui é w, né? Então, isso aqui dá. Tá certo isso aqui? df dw, dg dx. G é dw, dg dx é a derivada de d dx de dw dx, que é a derivada segunda. Então, isso aqui vai dar df dw d2w dx2, né? G é dw dx, da dw dx ao quadrado, tá certo? d2f dw2. Então dá isso aí, né? Só por causa de x, né? É d2psi dx2, seria quebrado assim, tá certo? O que é isso aqui, rapaz? df dw, né? Nossa. df dw, tá? Eu posso fazer cálculo semelhante pela derivada em relação a y, em relação a z, em relação a t, daí combina todo mundo, né? E rearranja os termos, tá certo? Vai ser coisas parecidas com isso. Quando a gente faz isso, eu não vou fazer de cada um, eu só boto o resultado aqui, tá certo? A gente fica mais ou menos com isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Mais ou menos com isso aqui, tá certo? Ou seja, a equação completa, né? Depois de fazer as continhas aqui. Peraí, cadê onde é que está? Aqui embaixo, né? Então, né, esse aqui é um exemplo que eu fiz agora, tá certo? Né? Está aqui, ó. D2F dW2, só confirmando aqui, né? D2F dW2 dW dx ao quadrado, mais a derivada primeira de F, D2W dx2. Então, a gente faz para todo mundo, reorganiza, e obtém algo assim, tá certo? Deixa eu ver, essa é a forma melhor para te mostrar. Né? Então, a gente obtém um conjunto de termos, né, fatorado com a derivada segunda de f em relação a w, e um conjunto de derivadas fatorado com df dw. Né? Então, alguma coisa com... Esse aqui é assim, ó, dw dx ao quadrado, mais dw dy ao quadrado, mais dw dz ao quadrado, menos sobre 2 dw dt ao quadrado. Né? Vezes derivada segunda em relação a w. E mais um termo aqui, que é a derivada segunda tradicional, que parece a equação da onda. Isso aqui é a equação da onda tradicional, quer dizer, é o jeito da derivada da equação da onda. Né? É Laplaciano de w menos 1 sobre C2 d2w dt2, né? Que tem aqui. Tá? Então a pergunta é sobre que condições isso aqui dá zero. Então a gente vai analisar alguns cenários, tá certo? Primeiro, então, deixa eu fazer aqui particularmente, caso 1. Sobre que condições, eu queria saber sobre que tipo de W, tá, permite que isso aqui dê zero. Tá? Que tipo de forma de W, né? Bom, a primeira solução simples é F constante, tá certo? Tá? Se W for constante, né, por exemplo, né, certo? Então F de W é constante. Então derivada segunda dá zero, derivada primeira dá zero. Então a solução, em particular, né, F constante, né? Vocês já sabiam, a gente não precisa nem fazer essa análise, né? Antes de fazer tudo isso, se a função psi é constante, satisfaz a equação da onda, certo? Mas a função constante não é algo que é fisicamente realizável, né? Imagina um campo elétrico que existe aqui no infinito com a mesma amplitude, certo? Nunca se esvai, né? Certo? Mas a gente espera que isso não seja fisicamente realizado, né? Ou então o campo zero, que é constante também, né? Não existe nada, né? Então não tem nada, não tem campo, né? Pode ser também, mas não é o que a gente está procurando, certo? Segundo caso é que pode satisfazer aquela equação se F for uma réplica de W. Certo? F sendo uma réplica de W, tá certo?
Bom, sob que condições isso aqui satisfaz aquela equação lá, né? F uma réplica de W. Derivada segunda dá quanto? Dá zero. É, função linear, derivada segunda dá zero, certo? Derivada primeira é não nula, dá A. Então, para satisfazer a equação, W tem que satisfazer quem? A equação da onda. Então, isso só quer dizer o seguinte, o caso 2 quer dizer, se W satisfaz a equação da onda, F também satisfaz. A gente já sabe disso, a gente sabe que F, que é psi a solução, satisfaz a equação da onda, certo? Isso não me dá nenhuma informação. F uma réplica de W não quer dizer nada. Eu não sei nada a respeito de W, então, W satisfaz a equação não dá informação. Certo? Queria só mostrar um tipo de solução em que as coisas variam e que não é onda, tá certo? Por exemplo, suponha que eu escolha a função psi, né? Um exemplo aqui, eu tenho um exemplo bem genérico, né? Mas algo assim, ó, x, y, z, t, certo? Essa função satisfaz a equação da onda? Vamos ver. Que é d2psi dx2? Bom, derivada em relação a x da y, z, t, derivada segunda dá zero. Derivada segunda em relação a y dá quanto? Zero. Segunda em relação a z, zero. Em relação a t, zero. Certo? Essa equação satisfaz a equação da onda. Tá? Por exemplo, a função psi igual a x vezes t satisfaz a equação da onda. É onda isso aqui? Ou seja, é alguma coisa fisicamente realizável? Né? O campo só tem um componente que vale xt, certo? O quadrado do campo é potência, que é x2, t2. Então, o quadrado do campo faz isso aqui, ó, em relação a x para um dado t. Aumenta indefinidamente e é infinito no infinito. Né? Isso é uma função que satisfaz a equação da onda, mas não é fisicamente realizável. A densidade, a potência, tá certo? O quadrado do campo, que é a energia, né? Que dá a informação de energia, é infinito. E aumenta, certo? Então não é fisicamente realizável. Então isso não é onda, tá certo? Apesar de satisfazer a equação da onda. Esse aí se cai nesse caso 2, que eu falei, né? F uma réplica de W, W sendo dessa forma. Certo? Bom, uma terceira possibilidade, a gente vai analisar aqui, sob que condições isso aqui pode ser satisfeito se isso não é zero, nem isso é zero. Tá? Então, se isso é não nulo e isso é não nulo, quer dizer o quê? Que W, primeiro, tem que satisfazer a equação da onda. Assume que ele satisfaz, tá certo? Não só isso, a restrição adicional, que W satisfaz essa outra equação diferencial. Tá? dw dx ao quadrado, mais dw dy ao quadrado, mais dw dz ao quadrado, menos isso aqui dá zero. Ou seja, para você ter a equação da onda satisfeita, o argumento da função, quer dizer, a relação entre x, y, z e t, tem que ser tal que a função que é essa conexão tem que satisfazer duas condições. Certo? Essa a gente espera que satisfaça. Essa aqui vai ser satisfeita. A gente pode, por expressão, observar que se eu escolher, tá certo? A derivada em relação a x constante, derivada em relação a y constante, derivada em relação a z constante e a derivada em relação a t constante, essa equação pode dar zero se eu amarrar as constantes. Certo? Então é isso. E se eu faço isso, tá certo? É claro que eu satisfaço automaticamente essa outra. Se dw dx é constante, derivada segunda dá zero. 0, 0, 0, 0. Zerei, e aqui eu amarro as constantes para dar zero. Certo? Então, vamos ver as consequências disso. Ou seja, é o caso 3. df dw diferente de zero. Tá? D2F, dw2, diferente de zero. Então, isso só pode acontecer se a primeira equação der zero e a segunda também. Eu estou dizendo para vocês, bom, eu consigo satisfazer esta equação se eu fizer dw dx igual a uma constante chamada de A. Tá? Uma constante não, é uma coisa que independe de x. Tá? Essa constante quer dizer, ela pode ser função de y, z e t. Certo?
Se ela for função de y, z e t, derivada em relação a x dá zero. dw dy da b, que é alguma função de outras variáveis, dw dz igual a c maiúsculo, certo? Não confundir com c minúsculo lá, né? E botar aqui dw dt, que tem um c lá embaixo, igual a uma constante d vezes o c, que é a velocidade da luz. E por que isso, né? Vamos olhar para cá. dw dt é uma constante, aqui, né? D vezes c. C cancela, fica d ao quadrado, né? Então, para que isso dê certo, aqui vai dar a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual a d ao quadrado. Então, as constantes têm que estar relacionadas de tal forma que d2, ou que d é raiz quadrada, né, de a2 mais b2 mais c2, certo? Desculpe, pessoal, isso aqui é uma constante mesmo, tá? dw não é uma constante. Vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos calcular, então, essa solução aqui primeiro, né? Integrando ambos os membros vai dar o quê? W igual a AX mais alguma coisa que depende de... onde é que está? G1, né? De Y, Z e T. Essa seria a solução. WAX mais alguma coisa aqui, certo? Né? Ok? Então, essa equação satisfaz essa equação diferencial. Eu venho, jogo aqui nessa equação e calculo... aqui, se eu calcular a derivada em relação a y, isso aqui dá zero, né? Vai dar dg1 dy, né? dg1 dy igual a b. Resolvendo vai dar o quê? G1 igual a by mais G2 de zt agora, né? Certo? E assim por diante. Joga aqui nessa. Então é ax mais by, né, por enquanto, né? Então w agora ficou w igual a ax, que está aqui, mais G1, que é mais by, mais G2 de zt. dw dz igual a... Então, se eu pegar a derivada em relação a z, isso aqui sai, fica dg2 dz igual a c. Integrando, G2 igual a CZ, C maiúsculo, né? Mais G3 de... Agora só sobra o tempo, né? Tempo, tá? Finalmente, dw dt, que é ax mais by mais cz mais g3, né? Derivada em relação ao tempo vai dar dg3 dt, vai dar isso. E agora a derivada total, que g3 só depende do tempo. Então, G3 vai ser dct mais E. Acabou-se, né? Mostrou que pode-se satisfazer a equação da onda se o argumento da função, que é a onda que a gente procura, for uma função o quê? Linear nas coordenadas. Certo? Essa é a informação que a gente tem, certo? Essa é a conclusão que nós temos. Então, quer dizer o seguinte, o argumento da solução é uma função que é função linear das coordenadas. Não é ax ao quadrado, seno de y, nada disso. É função simples, a mais simples possível, solução que é função das coordenadas, tá certo? Especificamente, né, nós podemos escrever, né, que a função w, né, pode ser escrito assim, ó. Aliás, a função psi, né, já na sua forma final, é uma função assim, né, o jeito da função, certo? É uma função f. Ele não sabe o que é a função f, nós não estamos resolvendo a função, quer saber
Qual é o argumento da função? Só isso que ele descobriu, certo? É uma função de quem? A função do tempo é D, né? DC, mas só que D é A2 mais B2 mais C2 raiz vezes C DCT mais AX mais BY mais CZ mais E. Essa é a solução que a gente obtém, certo? Vamos interpretar isso, né? O que quer dizer uma função que tem esse formato, certo? Função cujo argumento é uma soma, né? Combinação linear das variáveis coordenadas x, y, z e o tempo, né? Então, isso aqui a gente vai ver que por que ela recebe esse nome, né? Onda plana uniforme. Observe que eu posso manipular, certo? Eu posso redefinir constantes, tá certo? Fazer um bocado de malabarismo aqui e deixar na mesma forma, né? Uma combinação linear de x, y, z e t. Eu vou escolher uma forma específica aqui que vai ficar fácil da gente elucidar o que essa função é, certo? Primeiro, eu vou botar a constante A igual a zero, que sem perda de generalidade. Essa constante A não tem importância nenhuma. Mas essa função pode ser escrita assim, ó. D vezes C minúsculo velocidade da luz, né? T menos AX mais BY mais CZ. Opa! Sobre CD, né? Tá certo? Acho que tá. Vou botar assim, sobre C vezes D. Lembrando que D, C é o C minúsculo, tá? Ó, DC cancela. Então você tem a forma AX mais BY mais CZ mais uma constante vezes T, né? Que é a mesma forma. Só o E que está zero, foi zerado aqui, tá certo? E lembrando que D é sempre raiz quadrada, não é D qualquer. É A2 mais B2 mais C2. Né? Observe que você tem aí várias coisas interessantes, certo? Uma delas que você tem coeficientes, né? A sobre, que tem um sobre C, esse colchete ali, tá certo? Ele é assim, ó. 1 sobre a velocidade da luz, certo? Então você tem A sobre raiz de A2 mais B2 mais C2 vezes X, mais B sobre raiz de A2 mais B2 mais C2 vezes Y, né? Mais C sobre raiz, né? Vezes Z. Né? Isso aqui, vou chamar isso aqui de UX, né? Uma constante. Isso aqui o Y, isso aqui o Z. O que a gente obtém? O x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado dá quantos? Zero. Zero não, vai dar A2 mais B2 mais C2 sobre A2 mais B2 mais C2. Que isso aqui ao quadrado dá A2 mais C2. Bota em evidência, fica 1 sobre A2 mais B2, 1 sobre D, né? D ao quadrado, certo? Fica A2 mais B2 mais C2, que é D2, fica D2 sobre D2 dá 1. Então isso aqui vale 1. Então, a equação, a função psi tem essa forma. Psi, f de dc, né? Vai ficar... Isso aqui é um colchetezinho, né? T menos 1 sobre C. O x vezes x, tá? Sem perda de generalidade. Faça isso igual a 1 para a gente entender melhor, tá certo? Pode deixar essa escala lá, mas vamos fazer igual a 1 para a gente poder ver direito, né? Isso aqui não vai dar nenhuma informação. Vai dizer que f, se for 1, f tem um valor. Se for 10, vai ser 10 vezes maior, talvez, tá certo? Vai aumentar de 10 vezes. Não tem importância. Quer saber essa questão do argumento, né? Primeiro, isso aqui é o produto escalar de dois vetores, tá certo?
Um vetor cujos componentes é o x e o yz, que é um versor, porque o x ao quadrado mais o y ao quadrado mais o z ao quadrado dá 1. Então, isso aqui é um versor U, ou ao contrário, né? Vou botar U escalar com quem? O vetor cujos componentes são x, y, z, que é o nosso famoso vetor posição. Né? Então, nossa função tem essa forma agora, usando, seja, posso apagar tudo aqui? Então, f é da forma, na nossa forma mais simplificada. F não psi é uma função que tem um formato f de t menos u escalar x sobre a velocidade da luz. Certo? Então, por que ele chama isso de uma onda? Certo? Por que ele chama isso de onda plana? E por que ele chama isso de onda plana uniforme? Certo? Então, a primeira pergunta que a gente faz: qual é o lugar geométrico dos pontos em que f é constante? Certo? Num dado instante de tempo t igual a t1, qual é a equação, né, da superfície no espaço em que isso dá constante? Certo? Vamos ver? Bom, se eu fizer tirar uma foto, as coisas estão se perturbando no espaço, né? Isso é o campo que ele está falando, certo? Então eu tiro uma foto, daí eu paro o tempo t igual a t1. Então o que acontece? Bom, nesse tempo, isso aqui vira, o argumento se transforma em t1 menos u escalar x sobre c. Né? Se eu quero achar o lugar geométrico dos pontos em que f é constante, basta eu fazer com que o argumento da função dê uma constante. Certo? O que quer dizer essa constante? Bom, vamos ver, né? Quer dizer, u escalar x é igual, né, CT1 menos K. Então, o produto escalar de U com X é constante. Não importa aqui o valor disso aqui, é uma constante, certo? Que superfície é essa? Né? Dado U, que superfície fornece o produto escalar com X constante? Né? Então, vamos ver aqui, né? Aqui está U, certo? U está nessa direção em sentido. Vamos pegar um plano ortogonal a U, certo? Então, aqui está o livre do sistema de coordenadas. O meu vetor posição terminando num plano ortogonal a U, certo? O que acontece? Isso aqui é o vetor U. U escalar x é módulo de x cosseno de θ, que vai dar esse comprimento L aqui. Certo? Que é módulo de U, que dá 1, módulo de x cosseno de θ, que é L. Então, U escalar x ser constante quer dizer que U escalar x é sempre igual a L. Então, a superfície que fornece a condição produto escalar com U dos pontos dessa superfície ser constante é um plano ortogonal ao vetor U. Certo? Então, o lugar geométrico dos pontos em que f é constante é um plano, né, ortogonal ao vetor U. Tá certo? Então, você tem esse esquema aqui, tá certo? A amplitude da onda, que é o psi, que é a componente do campo elétrico ou magnético, é constante num plano ortogonal a U. Quem é U? Bom, uma antena, tá certo? Parabólica. A longas distâncias, ela emite um feixe que ele faz assim, mas é aproximadamente colimado, sabe? U é esse vetor aqui. Para onde essa coisa está sendo dirigida, né? A antena manda para lá, daí manda para lá, manda para lá, certo? Isso é o U. Então, quem define o U é como essa onda foi gerada. Né?
como essa onda foi gerada, né? Tá? Então você desvia a onda, então U é esse vetor, tá certo? Então você diz, um feixe de laser de gás, né? Você tem um tubo, o laser sai colimado, não sei se vocês já viram, certo? Aquela luz bem monocromática, bem bonita, e sai aquele feixe de radiação. U é isso, é esse vetor. Então quem define é a fonte de radiação, certo? E por outro lado, pode ir para vários lugares. Então U é variável, tem um para cá, tem um para lá, tem um para várias direções. Certo? Mas U é esse parâmetro que define a propriedade da onda, é alguma coisa inerente ao radiador, ele está irradiando o U. Certo? Então essa onda que a gente está estudando, né, ela tem essa propriedade, né? A frente de onda é ortogonal a U, certo? Aqui está uma delas, tempo T1, né? Se você quer saber, bom, se o tempo evolui, tá certo? O tempo aumenta, né? No novo tempo T2, qual é o lugar geométrico dos pontos em que a amplitude é a mesma? Certo? Né? Então, e esse novo lugar se deslocou com que velocidade, se você fosse perguntar, né? Certo? Então, por exemplo, o que eu quero saber é o seguinte, qual é o lugar geométrico dos pontos, certo? Eu botei isso aqui, né? Tempo T1. Se eu fizer, bom, e qual é o novo, no novo tempo T2, qual é o lugar geométrico dos pontos em que o argumento é o mesmo, ou seja, não mudou, a amplitude é exatamente igual, né? Eu obteria essa equação. Se eu agora subtrair, certo? Essas coisas, eu vou obter aí... Desculpe, isso aqui é o lugar geométrico dos pontos que dá aquele primeiro plano e que dá um segundo plano, x2, né? Associado a T2. Então, se eu fizer essa diferença, tá certo? O K vai embora, eu vou ficar com o x2 menos x1, né? O escalar x2 menos x1 vai dar quem? CT2 menos T1. Diferença de tempo, tá certo? Como é que eu interpreto isso? Eu vou pegar o vetor x2 menos x1, certo? Aqui está para onde a onda está indo, tá certo? O plano se deslocou, no tempo T1 é esse, no tempo T2 é esse, né? x1 é isso aqui, tá certo? E x2 é qualquer coisa que termine no segundo plano, né? É a equação do segundo plano, né? Vou pegar os dois vetores e orientar na direção de U, para poder interpretar isso aqui, certo? Daí, se eu faço isso, x2 menos x1 é um vetor que está assim, ó, é esse vetor aqui, ó, certo? X2, quando eu oriento x2 terminando aqui, x1 terminando aqui, a diferença dá esse vetor aqui. Então, todo escalar com U vai ser o comprimento dele, que vale chamar de L, né? De novo, tá certo? Então, conclusão, né? L, T2 menos T1 igual a delta T. Então, esse plano viajou daqui para cá, percorreu uma distância L, num tempo delta T, com que velocidade? L sobre delta T igual a C. C é a velocidade da onda. Certo? Então, por isso que esse tipo de solução que a gente obteve chama-se onda plana uniforme. A gente não sabe como é que ela é, certo? Não sabe se o perfil dela, como é que ela é, se é senoidal, o que quer que seja. Porque não sabe como é que a oscilação foi feita. A variação no tempo não está definida, não sei como é que é. Certo? Pode ser uma coisa bizarra lá, um pulso. Então, ela vai ser um pulso também. Então, pode ser um seno, pode ser alguma coisa. Mas, mesmo sem saber como ela foi produzida, a gente sabe como é que é a característica, né? Se for uma onda no espaço, depende das coisas que precisam dizer. Qualquer onda muito longe da fonte pode ser considerada uma onda plana, certo? Por exemplo, uma antena lá próxima lá da TV1 ainda é uma antena, um fio, né? Em que a corrente fica oscilando, isso gera uma onda, longe vira uma onda esférica, certo? A frente de onda não é plana, é esférica, né? Como se fosse uma carga pontiforme, né? Um ponto, né, irradiando vai virar uma onda esférica. Muito longe que essa esfera começa a virar com um raio muito grande e vira um plano, onda plana. Todo mundo vira aproximadamente onda plana. Então, muitas coisas podem ser analisadas usando ondas planas, certo? Como a gente está estudando aqui, né? Então, essa é a razão de denominar essa onda de onda plana uniforme, né? Então, resumindo, tá certo? Primeiro, né? A frente de onda ou seja, o lugar geométrico dos pontos em que F é constante, né, em um dado instante de tempo, é o quê? É um plano ortogonal a U, certo?
né? Esse plano se move com que velocidade? Velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Certo? Essa é a solução que a gente obteve escolhendo um tipo de sinal lá nas constantes. Tá? Observe, né? Essa solução é psi de F igual a T menos UX, né? Sobre C. Certo? Então, essa onda se afasta, né? Certo? Ela vai no sentido de U. Certo? Se eu tivesse colocado mais aqui, é uma possibilidade também. A onda viaja no sentido de menos U. Né? Certo? Mas não precisa dessa diferenciação. Basta você atribuir o sentido ao versor. Tá certo? Né? Eu não preciso botar... Então, você tem psi menos... A que viaja no sentido de mais U é F de T menos U X sobre C. E a que viaja no sentido de menos U, chamar de psi menos, seria F de T mais U. Isso às vezes é importante, mas se você observar direito, basta você usar essa forma aqui para todas as situações. Certo? Por exemplo, você quer gerar essa aqui, chama o linha igual a menos U. Né, e joga, você vai ter mais. Tá? Pega um outro versor que é o contrário. Então, no sentido do versor U, sempre tem a diferença dos argumentos. Certo? Quer dizer, uma onda que viaja no sentido de U, aqui tem que ser sempre diferença. Tempo e espaço, então, um diferente do outro. Se fosse soma, é no sentido oposto ao versor U. Né? Então, quando eu uso isso, eu sei que intrinsecamente já sei que a minha onda viaja no sentido de U. É sempre essa forma aqui, ó, certo? Tá claro? Certo? Tá? É estranho variar o sentido contrário. Não, a onda que veio de lá, tá voltando. Bateu em algum lugar e voltou. Certo? Inverteu. Na verdade, a operação, uma reflexão faz o quê? Né? Você vai, tá no U. A onda que volta, você pegou o U e botou para cá. Fez menos U. Essa nova. Certo? Muito bem. A gente tem mais um pedacinho de aula hoje, né? Hoje é a primeira aula, então ninguém ficar muito traumatizado com muita coisa, certo? E nosso cronograma também hoje não ia muito longe, né? Deixa eu ver aqui, só para ver nosso cronograma para hoje aqui, só para a gente ver. Será que é mais? Eu vou falar só mais sobre isso aqui agora, tá certo? Ou seja, até agora a gente não sabe como é que as coisas variam no tempo, né? Certo? Então vamos falar sobre isso. Equações de Maxwell. E também vai dar depois, né? Onda plana no regime harmônico, né? Vamos começar por aqui. No regime harmônico, né? É importante entender a diferença em coisas que variam no tempo e coisas que não variam no tempo, né? Então, então, veja, qualquer sistema que você analisa, né, você sempre quer saber a resposta do sistema para uma dada frequência, né? Porque se você mandar um sinal aqui arbitrário, você pode decompor esse sinal em componentes de frequência, né, em série de Fourier ou integral de Fourier. Pega cada harmônico, quer dizer, cada frequência, né, e daí você faz a análise do sistema para essa frequência. Para outra frequência, qual a resposta do sistema? Daí você, quando juntar tudo, você sabe a resposta para todo o pacote de frequência, certo? Então é assim que a gente analisa qualquer sistema, né? Ou seja, para uma dada frequência. Então, a gente vai admitir, né? Então, que a perturbação no tempo, né? Quem provocou a variação da carga, a flutuação da carga, ela varia senoidalmente, né? Certo? Então, nossas flutuações de carga, que produzem nossos campos variantes no tempo, variam senoidalmente. Variar senoidalmente é de acordo com a função periódica, né, com frequência angular. Vou definir alguns parâmetros aqui. Ômega, que é relacionado à frequência em ciclos por segundo, por essa relação. Isso aqui é a frequência temporal, angular, né? Angular. Angular porque a unidade é radiano por segundo, certo? Radiano não é unidade, mas só para dizer que é angular, porque é graus por segundo, radiano por segundo, né?
certo? E F é voltas por segundo, né? Uma volta por segundo, 2. Uma volta é 360 graus, né? 2π radianos. Então, F igual a 1 por segundo dá, uma volta por segundo dá 2π radianos de frequência angular, né? Então, por exemplo, se você tem uma função senoidal, né? A gente vai ter um período, né, que é o inverso da frequência. O período da função é o inverso, né, do número de voltas por segundo, né? Tantos segundos por volta, tá? Então, se você tem uma senoide, você olhar para a senoide direitinho, né? Só sendo tradicional. Isso aqui, tá certo? Ela vai se reproduzir, vai começar a fazer a mesma coisa de novo. Então, isto aqui é o período temporal, tá certo? Lembre-se que tem coisa agora no tempo e no espaço, né? Então, período temporal, T, né, é o número de ciclos por segundo. Então, frequência angular também é 2π sobre T, né? Tá? T é o período, tá? Né? Então, as coisas agora vão variar senoidalmente, né? Observe que, como existem defasamentos, né? Você sabe o que é defasamento, né? As coisas, tensão em corrente, defasando no tempo, é mais conveniente trabalhar com o quê? Com fasores, não é isso? Então, a gente vai admitir que o campo, qualquer que seja esse, chamar ele de F, só que é um campo vetor, né? A gente tem muitos vetores, temos densidade de carga, que é escalar, temos densidade de corrente, que é vetor, mas temos campos, né? B, E, H e D, tá? E B, H e D. Vai dizer que isso aqui é parte real do fasor F exponencial de J ômega T. Tá? Então, eu sei a priori que as coisas variam no tempo. Eu admito que as coisas já estão variando numa frequência angular, ômega. Né? Então, eu obtenho minha função temporal dessa relação. Ou, equivalentemente, né, F de xt é 1 meio, né, posso escrever assim, né? F, observe que esse F aqui é reto, tá? Porque ele só depende de x. Eu separei aqui, tá certo? Porque a variação do tempo é conhecida já. A solução temporal eu já sei qual é. Ela é especificada, certo? Exponencial de J ômega T mais complexo conjugado. Bom, se os campos são dessa forma, como é que ficam as equações de Maxwell, né? Tá? Primeiro, rotacional de E. Agora vamos botar as equações completas, tá? Com densidade de carga, com tudo. Vamos botar a equação em forma harmônica, né? Depois a gente tira novamente as cargas e correntes. Igual a menos dB dt, né? Se eu jogar essa expressão aqui, né? B é complexo conjugado disso mais complexo conjugado, 1 meio, e E também vai ficar assim, ó. Rotacional. Fiquei, né? Exponencial de J ômega T mais o conjugado. Observe, o conjugado é o conjugado de E, né? Vou botar aqui, tá certo? Conjugado, tá? O conjugado do vetor é o conjugado do vetor, tá? Observe que nesse contexto, cada componente do vetor é um número complexo, tá? Então, se for em cartesiano, vai ser x vezes o versor AX. AX é real, mas o EX é complexo. Parcial imaginário. Então, cada componente é um número complexo. Certo? Então, o conjugado é obtido fazendo o complexo conjugado de cada componente do campo. Os versores são reais. São coisas geométricas de verdade. Certo? Né? Então, isso aqui é isso, é igual a menos... derivado de B em relação ao tempo vai ser J ômega, né? Vai ser menos... vou botar aqui, J ômega, B exponencial de J ômega T. O outro foi a derivada de menos J ômega, né? Que dá o complexo conjugado, tá certo? Mais o complexo conjugado. Se quiser botar, vou botar menos aqui, né? Daria isso aqui, menos B conjugado, exponencial de menos J ômega T. Se você olhar direito, na realidade, né, você separa em duas partes, né? Isso aqui é menos J ômega B. Está faltando um 2 aqui, eu suponho que eu já cancelei, tá certo?
menos J ômega B exponencial. E aqui dá mais, né? Porque é o conjugado de menos J, dá mais. Mais de conjugado. Tá? Então, como é que nós ficamos na equação de E? Rotacional de E exponencial de J ômega T mais o conjugado igual a menos J ômega B exponencial de menos J ômega T mais conjugado. Certo? Para satisfazer essa equação, basta que eu imponha que isso é igual a isso. Porque o conjugado é satisfeito. Né? Então, a primeira equação de Maxwell fornece uma equação no regime harmônico que agora não tem mais tempo, certo? O tempo saiu da história. Rotacional de E só depende de x vetor, tá certo? Está aqui dentro. Dá essa equação aqui, no regime harmônico. Certo? Rotacional de E é menos J ômega B. Tá? O que a gente obtém para o resto? Bom, o D é parte real do fasor D exponencial de J ômega T, né? O ρ arredondado é parte real do ρ reto exponencial de J ômega T, né? Então vai dar o quê? Divergente do fasor D igual a fasor ρ. Né? Rotacional de H, fasor. Tudo que é reto agora é fasor. Só depende de x e yz, não depende do tempo mais. Derivado no tempo, na prática, quer dizer J ômega vezes o fasor. Então, J ômega, desculpa, dá o fasor J, mais derivado no tempo do D, J ômega D. Né? Divergente de B, fasor dá zero. Então, as equações de Maxwell no regime harmônico são simples, né? São essas aqui. Certo? Aqui está a propriedade, né, da periodicidade que eu falei, tá certo? Então, escrevendo em termos de fasores, você tem a forma final, que é essa aqui. Né? A forma final das equações de Maxwell no regime harmônico desapareceu o derivado no tempo e cada quantidade aqui é uma função só de 3 variáveis, x, y e z, ou as esféricas ou cilíndricas, né? Não tem mais tempo aqui, tá certo? Então, reto é fasor. Agora, essas quantidades são complexas, né? Só lembrando as definições dessas quantidades aqui, tá certo? Deixa eu só voltar aqui atrás. Né? Lembrando, não esqueçam, né? Esses números complexos tem essas definições aí, né? Cosseno é a soma do exponencial de J ômega T complexo conjugado sobre 2, né? E o seno é a diferença sobre 2J. Né? Por exemplo, se um F é real, né? Real de... Se você tem um fasor real, por exemplo, né? Fasor real. Se F é assim, né? Real de F exponencial de J ômega T, né? Certo? Então, se F é real, né? Isso aqui vai dar F parte real de exponencial, que dá cosseno, né? Dá essa função física aí, certo? A função que a gente observa é isso aqui. Isso aqui a gente não, é só uma ferramenta matemática. A gente não pode visualizar um vetor complexo no espaço dimensional. A gente pode visualizar o campo físico, certo? Tem que transformar no físico para ver esse campo de espaço. Mas não o fasor, certo? Se isso aqui tem uma fase de π sobre 2, né? Módulo de F, né? Isso aqui fica complicado, até isso, tá certo? É chamado de F' real exponencial de J π sobre 2, né? Fazer assim, isso aqui é real. Então, a parte real disso vai dar o quê, né? Vai dar, o F vai dar o F'. F' é parecido com S, só que ele está defasado de π sobre 2, como um todo, né? Então, vai dar cosseno disso, mas isso vai dar menos seno, tá certo? Vai dar uma função seno, né? Na prática. Se eu botasse o menos, aqui dá mais, certo? Então, isso aqui é o defasamento em relação à função cosseno, né? Outra coisa importante que a gente tem que tomar muito cuidado ao se analisar vetores complexos, tá certo?
Você tem um fasor vetorial, né? Como é que se calcula o módulo de F? Não é simplesmente F escalar F, certo? Isso aqui pode dar um número complexo, né? Porque isso é a componente x ao quadrado, mais fy ao quadrado, mais fz ao quadrado. Exemplo, se fx for igual ao número j, fy igual a 0 e fz igual a 0, quanto é que dá isso aqui? Para eu escalar dele com ele mesmo? Menos 1. Certo? Então, isso aqui não pode ser o módulo, né? O módulo, na realidade, de um complexo é f ao quadrado, né? F escalar quem? F conjugado. Né? Então, tudo que a gente vai calcular que tem significado físico tem que ser o vetor com complexo conjugado. Né? Tá certo? Então, são essas coisas que tem que tomar muito cuidado, né? Para não se... Quando tem vetor, a gente tem essas coisas a tomar cuidado. Bom, vamos parar por aqui, que na aula seguinte a gente vai falar sobre essas questões, né? Especificamente, né, teorema de Point para campos harmônicos. Porque, lembre-se, teorema de Point a gente já falou no curso 1, tá certo? Para campos variantes no tempo. Tem uma expressão lá que mostra, né, que E vetorial H é uma medida de intercâmbio de energia eletromagnética com portadores ou com variação no termo de energia. A gente vai só estender esse raciocínio para campos harmônicos, ok? Alguma questions? Alguma pergunta? Certo. Então, deixa eu passar uma nota para vocês.